Olá, o ex-ministro e pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, é o convidado de hoje do TVE Entrevista Especial. Ele seguiu os passos de uma família com participação na política. Foi deputado estadual e federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro por 2 vezes, da Fazenda no governo Itamar e da Integração Nacional no governo Lula. Também já concorreu à presidência por 2 vezes, em 1998 e em 2002. É hoje o pré-candidato pelo PDT. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT. Muito obrigado por comparecer ao TVE Entrevista Especial da TV Pública da Bahia. Prazer para mim, Bob. Vamos conversar? Você. Vamos conversar. 2 perguntas em uma. O Brasil tem discutido basicamente desde o chamado mensalão do PT, não do mensalão do PSDB de 7 anos antes, corrupção, que tem que ser conversada em uma intensidade muito grande. Mas o Brasil tem, nos últimos 35 anos, 1,5 milhão de homicídios e assassinatos. Sai o novo número hoje, 61.800 mortos no ano passado. Esse assunto só aparece nas televisões como um produto na hora do terror e do sangue. Por que se conversa tanto sobre corrupção que se tem que conversar e não se conversa sobre a vida humana? Uma parte da elite brasileira não quer jamais que o povo brasileiro saiba de fato o que está acontecendo. Você está falando de homicídios, foram 61 mil homicídios nos últimos 12 meses. Mas o pior não é isso, é que o dinheiro para fazer uma estrutura de uma polícia científica, capaz de, ou com uma escola comovente, que retém os jovens, está sendo aos trilhões, não é mais bilhões, está sendo aos trilhões transferido via a grande negociata do juro, e isto é o que importa. Por isso que eu sou tão satanizado como pavio curto, destemperado, porque eu conto os números. Eu falo os números. Então não é por conta do que eu falo, às vezes, de cabeça quente, como qualquer pessoa pode ter. O que eu falo de cabeça fria, que faz com que eles tentem me estigmatizar, porque não tem o que dizer da minha vida limpa, da minha vida pública limpa. Nós estamos falando de veiculação de informação. Sim. Boa parte do chamado mundo civilizado tem regulação econômica da indústria de mídia, regulação capitalista. Por que nenhum governo nos últimos anos aceitou, pelo menos, discutir com a sociedade, se não tem voto no Congresso? E mais, quando não discute, deixa isso andar. E Ministério Público, Polícia, Supremo, em vários momentos de tensão, acabam sendo reféns ou soando como reféns dos grandes grupos de mídia. Você tem 2 razões aí. Uma é relativamente nobre e a outra é pusilânime, é vil. Né? A nobreza é de que no poder, alguém que tenha pudor, como eu, por exemplo, não vai tomar a iniciativa de fazer uma regulação da mídia, porque sempre parecerá, se um poderoso toma essa iniciativa, uma tentativa de constranger a crítica e a liberdade de imprensa, que são essenciais à vida democrática. Porque não sabe do que se trata. Isso. Porque a Inglaterra a vileza vem daí, não é? Porque o que você pode fazer é proibir, por exemplo, a propriedade cruzada de meios. Isso é feito na América do Norte. Mas isso deveria ser uma iniciativa. Agora, o mais grave, Bob, não é isso. O mais grave é que um partido como o PT, por exemplo, que teve 14 anos no poder, aceitou regulamentar a distribuição do dinheiro público para as mídias. E aí inventaram um termo que é sempre nobilitante, mídia técnica. Então você tem 70% do dinheiro público, inclusive de setores monopolistas, como a Petrobras, alocados nas grandes emissoras monopolistas da mídia, para atentar contra a democracia. Você, presidente, encaminharia... Vai mudar. 2 providências serão tomadas. Sérgio Mota tentou, engavetou na 7ª tentativa. Duas providências serão tomadas. Ambas estão na autonomia do presidente da República. A primeira é criar uma estrutura de fomento à criação de milhares de centros alternativos de difusão de informação e de produção cultural. Cooperativa de jornalistas, etc., etc., que nós vamos fazer com a compra antecipada de mídia, né, pelo governo, induzindo a criação de centenas, dezenas, milhares de centros alternativos de difusão da informação, porque o remédio para democratizar a mídia é pulverizá-la o máximo possível. E segundo, a verba será distribuída de forma completamente diferente. Qual? Será feita para a mídia regional. Você, presidente da República, quais seriam suas primeiras medidas do ponto de vista as principais, econômica e política? É muito importante a gente evitar, né, deixar o povo pensar que você tem um milagre, uma varinha de condão que vai chegar lá. Não. A situação do país é terrível. Eu vou tentar ser o máximo explícito possível na minha proposta, porque se o povo votar em mim,
eu vou pedir que vote naquilo que eu estou pensando, porque isso dá muita força para um presidente chegar lá e negociar em bases de mais autoridade moral com o Congresso ou com a fração mais reativa do Congresso Nacional, que eu também vou pedir muito ao povo que, se votar em mim, não me mande para Brasília de mão e perna amarrada, votando em deputados e senadores picaretas que estão ali para ferir o interesse nacional, para perseguir o interesse popular e servir ao baronato estrangeiro e local. Agora, algumas providências são óbvias, assim, imediatamente. É preciso fazer uma profunda reforma fiscal, e eu vou abrir o debate assim que começar, e vou estabelecer 6 meses para que esse debate seja concluído. Não quero ser dono da verdade, portanto, vou convocar todos os olhares, todas as ideias, todas as coisas, porque eu quero poder dar a mão aos adversários que eventualmente eu derrote. O Brasil precisa muito disso, não para não vigiar o meu governo, mas só para aqueles 2 ou 3 assuntos agudos que são estratégicos para o país e que não é jogo de governo contra a oposição. Pretendo convocar uma auditoria da dívida pública, não é, garantindo que todos os contratos serão honrados, mas é preciso, de uma vez por todas, que a sociedade brasileira conheça o centro real do nosso problema, que é o explosivo endividamento cevado a juros sobre juros, que vem dilacerando o mundo da produção e o mundo do trabalho no nosso país. E na política? Bom, na política será isso, será a convocação, não é, de um grande debate ao redor de 2 reformas. Uma reforma fiscal, tributária, que vai envolver a tributária, a previdenciária e a questão patrimonial, que é a dívida, e uma reforma política. Então a ideia é que você estabeleça o debate em 6 meses. O Pacto Federativo será também imediatamente, eu estou pensando entre a eleição e a posse, convocar os 27 governadores eleitos, que serão simultaneamente eleitos como o próximo presidente da República, e discutir com eles um saneamento, uma consolidação desses passivos que estão estrangulando o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e mais 21 estados do Brasil. E eu preciso fazer isso em troca do apoio, né, dos estados para uma grande reforma fiscal no país. Semana passada, Jair Bolsonaro disse que vocês têm muito em comum e que pecam pelas palavras. Primeiro, eu queria saber o que você acha que ele tem em comum com você e depois, em que contexto se deu a frase com a Marina Silva, que mais uma vez se prestou um rótulo, que é o jogo habitual. Pura molecagem, né? Hoje em dia você não tem muito o que fazer, você tem apenas que ter autoridade moral, e hoje você tem a sorte de ter a internet, né, você consegue e um celular para gravar, que você tem como testemunhar. A própria Marina já disse que entendeu claramente o que eu falei. O que é que eu falei? Bom você... Eu falei uma coisa muito óbvia. E a Marina? Olha, a Marina é uma pessoa maravilhosa, eu tenho por ela mais do que respeito. Afeição, estou eu falando. Perguntado na Firjan. Eu tenho mais do que respeito, tenho afeição, trabalhamos juntos, fizemos várias coisas juntos e tal. O que eu vejo na Marina é um estilo diferente de política, de jogar parado. Pode ser até que esse seja um estilo novo, que eu não conheço, mas acho que o país se ressente de uma opinião de quem tem a liderança e tal. E, infelizmente, o momento no Brasil, e eu censuro isso, é um momento de muita agressividade, de muito ódio na política, de muita testosterona, que todo mundo sabe que nesse contexto é sinônimo de agressividade. E eu não vejo a Marina com essa psicologia, ela tem uma psicologia mais da doçura, da coisa e tal. Só isso. Pronto. Aí é o seguinte, até hoje, a Folha de São Paulo repete. Assim, Ciro disse que o momento é de testosterona. Isola e não disse que eu censurei isso. Né? E muito menos estava falando da Marina, estava falando do momento brasileiro. E quem duvidar é só ver o que está acontecendo na esteira de onde o Lula chega. Onde o Lula chega é paixão por um lado e ódio, violência, agressão, palavrão em cima do caminhada dele. E as possíveis semelhanças que o Bolsonaro vê contigo, quais seriam? Eu não vejo realmente nenhuma, porque ele se imagina ou se diz nacionalista. Mas um camarada que é nacionalista não bate continência para a bandeira americana. Percebe? Eu não tenho vontade de atacar o Bolsonaro, porque ele é um personagem. Ele é um personagem, eu fui colega dele, deputado. E ele, há 26 anos é deputado, já foi vereador. Nunca se dispôs, por exemplo, a colocar energia, que eu não duvido que ele tenha, para governar o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, como prefeito ou governador do Rio. Ali é o epicentro da esculhambação, da violência, da corrupção, da ladroeira. O governador está preso com uma pena de 52 anos, eu rio para não chorar. E a primeira experiência de quem nunca administrou uma bodega das pequenas é ser presidente da República, não é contra ele que levanta esse meu argumento, é contra todo mundo. Né? Qualquer país do mundo testa seus quadros. E a propósito disso, Dória e Luciano Huck? Tenha santa paciência, né? O Luciano Huck eu até
tenho uma opinião boa sobre ele, como comunicador, um garoto, enfim, interessante, garoto, não sei que nem que idade tem, mas me parece uma pessoa muito jovem, muito interessante e tal. Mas, pô, daí a ser presidente da República, sem nunca ter dado um dia de serviço na vida pública. De onde vem isso, hein? A plutocracia, o baronato está desesperado, o PSDB tem feito bobagem no atacado e no varejo e está perdendo a confiança. Não é? Então, esse eleitor antipetista visceral está indo para o Bolsonaro e o eleitor mais o baronato, especialmente o baronato rentista e tal, que é quem está com medo de perder os privilégios, está procurando desesperadamente um. Tentaram o Dória, o Dória virou aquilo que ele é. O Dória é um farsante. Esse é o pior tipo que existe, mas acho que em dezembro será a carta fora do baralho. Alckmin vai ter fôlego? Acho que sim, porque esse outro lado, né, a direita, precisa de alguém minimamente respeitável. É o estamento. E ele representa, é muito provinciano, muito conservador, muito... Não conhece o país. É da sua Pindamonhangaba? É isso? Você nasceu lá no Você imagina, vai ter um segundo turno e 2 filhos de Pindamonhangaba. Né? Um com o tratamento cearense e nordestino. E falando no momento, como é que você vê, eu sei que são visões diferentes, que cabem no assunto, Lava Jato e o Supremo Tribunal nesse momento? Está muito atual a frase do velho Rui, que muito amargurado com o que assistia, dizia: o judiciário é o poder que mais tem faltado à República. É muito doentio para um país, não é? Você ter um juiz, xerife, que fala pelos cotovelos, aparece tudo quanto é de homenagem, gravatinha, borboleta, não pode ligar abre a geladeira, já um refletor. Isso não é bom. Não é? O juiz bom é o juiz severo, recatado, que fala nos autos e que, ao invés de escrever 218 páginas numa sentença, destaca na ementa da sentença a página. Né? A página que diz assim: conforme denúncia do Ministério Público, aqui está a evidência da acusação na página YZ, na perícia tal, no testemunho tal, e não tenho. Agora, eu torço pelo êxito da Lava Jato porque o meu coração é ligado no coração do povo brasileiro. E nós sonhamos, há muitos anos, você também, com o fim da impunidade como prêmio para a ladruagem das altas rodas. Não é? E isso parece ser uma iniciativa nessa direção. Mas é muito desagradável que se faça isso sem os devidos cuidados. E por que essa apatia da população depois de 2 anos? Não é apatia, não é apatia. O nosso povo está com medo, o nosso povo está profundamente decepcionado, porque, repare, quem pensa em política, em abstrato, somos nós, políticos, e o jornalismo. O nosso povo vive agarrado dentro de ônibus, correndo para pagar contas. Já tem 40 milhões de brasileiros negativados no SPC, 13 milhões e 500 mil pessoas desempregadas, mais de 10 milhões empurrados para o biscate, correndo do rapa nas cidades. E a última eleição presidencial, a metade, mais um pouquinho, votou numa presidenta que foi caçada na esteira de um escândalo novelizado, e o outro tirou metade menos um tiquinho, afundou também chafurdando na ladroeira e no escândalo vulgar do banditismo, até com palavrão de quinta categoria. Então é muito duro para uma nação ver os dois lados que repartiram o poder durante os últimos 25 anos no Brasil, os dois aparentemente passando para a população que a sensação é que é tudo igual. Mas não duvide que o nosso povo está apostando nas eleições. Parecia muito claro, a mim pelo menos parecia, eu acho que tenho a impressão que vi coisas que o impeachment, que o Joaquim Barbosa chamou de impeachment Tabajara, teria consequências. Quer dizer, é como você mexer na estrutura de um edifício. Agora, qualquer juiz faz o que quer, como quer, qualquer polícia. Você concorda com isso? É fato. Na hora que você viola a institucionalidade central da democracia, que é a primazia do povo escolher seu dirigente central, todas as outras instituições viraram geleia. Ontem, uma juíza atrabiliária censurou o show do Caetano Veloso para o sem-teto lá de São Bernardo. Caetano que tem se declarado seu eleitor. Uma juíza baseada em quê? Proíbe um cantor extraordinário de cantar. Ele falou com a contundência dele numa frase: a última vez que me proibiu de cantar foi na ditadura. Né? E uma sequência de museus. Todo dia. Mas por quê? Porque esta direita hidrófoba perde o debate conosco nesses assuntos todos que estavam tratando. Perde o debate em corrupção, porque estão agarrados lá no Temer,
perde o debate na economia porque estão afundando o país no Aí desemprego, aí querem trocar o É lugar o do leão da debate. montanha, o leão da montanha, a saída pela direita. Eles querem trocar o debate. Então vamos agora, aproveitando que o nosso povo não é católico, é neopentecostal, é evangélico, etc., e que é relativamente conservador em matéria de costume, eles querem que o povo, ao invés de discutir o desemprego, a violência que matou 60 mil pessoas, eles querem que a gente vá discutir agora uma expressão de péssimo gosto artístico, que é uma performance que, se eles não tivessem escandalizado, ninguém tinha sabido o que tinha acontecido. Não, e comandados por Alexandre Frota, Sim. ator de 20 episódios da Brasileirinhas. Ator pornô, que se gabou outro dia numa entrevista de ter currado uma senhora, né, de ter estuprado uma senhora. Economia, que você é do ramo e eu não Esses são sou. uns bandidos assim, ignóbeis. Assim. Eu tenho vontade de encarar essa gente. MBL. Isso é tudo de pentelho de quinta categoria, tudo vendido. Economia, tu é do ramo, foi ministro da Fazenda. Eu estava fora do Brasil em 2011 e vi alguns economistas numa conversa que estávamos tendo, Paulo Nogueira Batista, Beluso, e eles Dois amigos. diziam que tinha uma armadilha, ou tornou-se uma armadilha, o câmbio que vinha lá de trás do real. Traduzindo para a população, o que significa isso? Basicamente, nós descobrimos lá atrás com o Plano Real que você não tem condição de congelar preço, nem condição de tabelar, porque não funciona. Mas descobrimos que existe um preço, só um preço relativo na economia, que se você controlar, você controla todos os outros. A moeda. Que é a taxa, quer dizer, quantos reais você usa para comprar $1. Por quê? O povo não compra dólar, mas o povo come pão. Tem um erro repetido por aí afora para ajudar o nosso povo a entender. Então, pão, o Brasil não produz trigo suficiente para fazer o pão que a gente come. Então, a gente tem que comprar trigo lá fora e tudo que a gente compra fora tem que pagar com dólar. Então, o nosso povo não compra dólar, mas toma remédio. 80% da química fina dos remédios brasileiros, essa estúpida política econômica que nós temos vivenciado, são importados do estrangeiro. Então, se você precisava de R$4 ou de R$1,75 de real para comprar $1 de Tilenol, se o real passa para 4 por 1, como passou com a Dilma, você empobrece, você compra metade, menos da metade do Tilenol. Então o povo não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço do diesel, 60% do óleo diesel que é consumido no Brasil, escandalosamente estão sendo importados do estrangeiro. Então o Brasil tem uma política genial de exportar petróleo bruto barato e importar gasolina, querosene, óleo diesel, lubrificantes do estrangeiro em dólar. Então sobe o dólar, sobe o preço do diesel, sobe o preço da passagem de ônibus. E aí, o que aconteceu? O Fernando Henrique manipulou o câmbio para o povo ter uma sensação de conforto até ele ganhar a eleição. Disse que não mudaria, mudou 11 dias depois. Quebrou o país. Mas aí repare, olha como a tragédia brasileira funciona. O Lula criou o movimento Fora FHC, assinou um pedido de impeachment e entregou na mão do então presidente da Câmara, braço direito, Fernando Henrique, Michel Temer. Esse. O homem a quem o Lula depois faz vice-presidente da República, de uma presidente inexperiente como a Dilma. Aí o que aconteceu com a Dilma? A mesma coisa. No dia que o Lula entregou o governo para ela, o real estava R$1,75 por dólar. Quando a Dilma acabou de ganhar a eleição, o real foi para R$4 por dólar. Então o povão se sentiu enganado. E de fato foi enganado. Você falou de alianças. Como é possível você ganhar aliança? Com quem você faria aliança? Por exemplo, você foi um crítico da aliança Dilma-Temer. Você disse que gostaria de andar junto com a Marina, que apoiou o Aécio. Quer dizer, como é que o cidadão comum entenderá isso? Primeiro temos que explicar que o Brasil é um país absolutamente fraturado. Né? Nós temos uma federação muito dispar, né? As coisas mais distintas das outras. Temos por força da ditadura, nós ainda estamos vivendo vamos dizer, o lado oposto. Fraturamos o quadro partidário de um jeito que poucos países no mundo têm, de maneira que nenhum presidente da República dos que se elegeram antes de nós, e daqueles que eventualmente se elejam agora, eu ou qualquer outro, chegará lá com maioria, vamos dizer, absoluta ou maioria qualificada para 3/5. Então é necessário que a população saiba que ela, ao eleger um presidente e um congresso, ela está determinando com quem o presidente tem que negociar. Então eu peço sempre para as pessoas, por favor, né, tomem muito cuidado nos deputados, nos senadores que vão usar, porque aquele que o povo der ao mandato, será com eles que eu negociarei. Mas essa negociação não está errada. Né? Não está errado negociar. O que está errado é que tipo de linguagem você usa na negociação. Que tipo de mercadoria você joga na negociação. E que tipo de razão você faz, você está fazendo a reunião, a negociação para fazer o quê? No Brasil, a grande negociação do PSDB com o PMDB foi para roubar.
Foi para roubar e para evitar a CPI, para vender o país. A grande aliança do PT com o PMDB não foi para fazer nenhuma reforma, foi para roubar e para persistir no poder, como nós estamos tristemente assistindo. Então é preciso que a gente tenha clareza de que a aliança para reformar o país, está tudo certo. Nenhum problema. E a aliança é entre diferentes, não é entre iguais. Você disse que, se não me engano, que seria terrível o Lula ser candidato novamente. A palavra é desserviço. Né? Primeiro eu quero dizer, porque tem muita gente querendo produzir intriga, não é? Eu não sou inimigo nem adversário do PT, muito menos do Lula. Né? Vamos ter clareza. Nós estamos na Bahia, Você aqui foi ministro o meu dele, partido apoia o governador Rui, apoia o Jacques Wagner, de que eu sou profundo amigo, e nós vamos ajudar na reeleição do quadro do PT. No meu estado, eu vou votar no governador do PT. Então não tem problema nenhum nessa questão. Meu problema é de natureza política. O que é que eu digo? Se o Lula for candidato, o país imediatamente não terá um minuto para discutir o seu futuro. Quem sabe da vida sou eu. Você também conhece, as pessoas sabem. Na hora que o Lula virar candidato, o país se divide em ódios mortais e paixões extremadas, não é? Vai ser ladrão para cá, ladrão para colar, e mensalão para cá, e petrolão para colar e tal. Não teremos paz um segundo sequer, e o país amanhecerá no dia seguinte, vitorioso, enfraquecido, sem capacidade de governar, porque esse conflito vai se projetar para o futuro. O que é que eu sonho? Pode ser sonho como seja. Eu sonho o seguinte: o Lula absolvido, né, na segunda instância, do alto das pesquisas que lhe dão essa generosa posição, convoca um grande debate no país para unificar o Brasil, ou pelo menos o campo progressista. Ele tem essa possibilidade histórica de fazer, e quem está querendo arrancá-lo disso é a miudice de uma certa fração do PT, que só quer o Lula para usá-lo para eleger deputados, porque hoje há uma onda anti-PT no país. Ainda falando de Lula, que tem algo como 35% nas pesquisas de opinião hoje. Digamos que ele chegue a 40% e o tribunal confirme a sua culpa, a condenação. Que cenário teremos e que riscos se correm políticos? Nós dependeremos muito, muito, muito do amor do Lula ao povo brasileiro. Porque se ele extremar, o país viverá um cenário que eu não consigo visualizar, mas um cenário muito perigoso, de violência inclusive. Você já percebe isso? Percebo claramente. Tem conversado com ele? Ultimamente menos. Não é? Hoje, quais são as alianças básicas que você imagina já para a campanha? Eu sonho em unificar o campo progressista brasileiro para que nós ofereçamos um amplo projeto nacional de desenvolvimento que privilegie os interesses de quem produz e quem trabalha. Com agendas bastante concretas de reindustrialização do país, de domar a taxa de juros. Que tem a ver com a questão cambial lá atrás. Completamente. Porque, repare, nosso modo de vida normal, isso o nosso povo precisa entender, crescentemente é referido a um padrão de consumo que nós estamos desaprendendo a fazer. Então, veja bem, 80% do valor de um carro que roda nas ruas do Brasil, mesmo montado aqui em Salvador, aqui na Bahia, vem do estrangeiro, a parte cara, mecatrônica do carro. Você tem 80% dos remédios que eu já falei. Você tem todos os computadores e tudo que é derivado de informática, o caixa eletrônico, a catraca eletrônica de ônibus, enfim. Né? Tudo, a ótica, a televisão, toda a eletroeletrônica, todos os celulares, tudo isso é importado. E o Brasil, que já tirou 30% da sua riqueza da indústria, hoje está se desindustrializando selvagemmente. Então nós estamos tirando hoje 8% apenas da nossa riqueza são da indústria. O que volta o Brasil é o que nós éramos em 1910. E aí nós estamos pagando isso com minério de ferro, com soja, com milho, que não paga a conta. É só você ver o preço de barril de petróleo, minério de ferro, para pagar eletroeletrônico e química fina. Essa conta não fecha. Então, ciclicamente, nós temos um problema de ruptura do valor da nossa moeda, como eu já tentei explicar, e isso passa para a população a alta de custo de vida, que vira uma miragem de inflação, na qual o governo atira equivocadamente, ou seja, mentindo, atiram com taxa de juros. O resultado, a dívida explodiu de um jeito tal que hoje metade do orçamento é levado pelo juro da dívida. E se a gente quiser falar sério em segurança pública, se quiser falar sério em educar o nosso povo, se quiser falar sério em concluir as obras de infraestrutura paralisadas do país, retomar a indústria naval, tudo parado, tudo sendo destruído, nós temos que fazer esse conflito. E aí o conflito é sanguinário, porque meia dúzia de gente, mas eles mandam nas televisões. Quem são os atores com quem você conversaria de instituições?
E quem são os que reagem? Veja, hoje o meu projeto, eu não tenho vontade de brigar com ninguém. Até porque eu estou tentando chamar a atenção de que essa turma do baronato financeiro, a rigor, está dando um tiro no pé. O chamado o mercado. O mercado. Eles agora se atribuem, inclusive, são uma categoria superior ao povo, superior a Deus, superior a tudo. É uma entidade, na cabeça deles. É uma entidade que não se apresenta, não assina nada, mas atua pesadamente. Mas eles estão dando um tiro no pé porque hoje já são quase 600 bilhões de reais de crédito podre. Porque está quebrando a economia como um todo. E se está quebrando a economia, não vai se pagar o banco. Para o telespectador compreender, o que significa isso? 600 bilhões de crédito podre. Onde isso vai bater? É o seguinte, hoje tem 40 milhões de brasileiros no SPC. 100% das empresas brasileiras, até o trimestre passado, não fizeram caixa suficiente para pagar o papagaio do banco, o vencido no período. Portanto, os bancos estão totalmente retraídos e quando a Oi faturava bonito, descontava suas duplicatas no Bradesco, no Itaú, que ganhava muito dinheiro com ela. Quando a Oi foi quebrar, por um passe de mágica, o tal mercado empurrou o crédito podre para as costas do povo brasileiro. Hoje, todo o buraco, todo o calote da Oi está em cima da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES. Isso é o mercado à brasileira. Prejuízo, quer dizer, lucro do barão, prejuízo espeta nas costas do povão, que não tem direito nem sequer de debater o real da sua vida, porque está sendo novelizado aí o escândalo para tentar demonstrar que a política é tudo pilantra para poder eles continuarem mandando. Agora, reunir a agenda de quem produz no Brasil me leva a falar com a indústria nacional brasileira. Você tem falado? Tenho falado bastante. Tenho falado bastante e é crescente vamos dizer, a remoção dos preconceitos. Porque há na cabeça do barão brasileiro, mesmo da indústria, tem uma esquizofrenia. Ele, na indústria, ele percebe que tem uma coisa dramaticamente errada. Mas quando ele tira um excedente na pessoa física, ele bota no juro. E aí ele fica conservador. Como os juros agora vão ter que cair consistentemente para baixo, abriu-se uma fresta para que eles entendam a necessidade da gente restaurar a condição de produzir e trabalhar. Com quem você conversa para desfazer isso? Quem são os... Não, eu converso com o empresariado nacional brasileiro, você tem uma relação boa com todo mundo, eu fui ministro da Fazenda, eu conheço essa gente toda, e evidentemente há uma certa desconfiança do meu jeito. Por quê? É a coisa do jeito pessoal? Não, é a coisa do Nordeste? Não é nada. Que é? Do jeito pessoal, agora sou um sexagenário, já sou avô, estou com os cabelos brancos e tal, e estou mais tranquilo, mais sereno, mas a minha indignação é a mesma. A minha indignação é a mesma. Agora a questão básica é a desconfiança porque eles sabem que dessa turma toda, quem não negocia, quem não transige neste ponto sou eu. Por exemplo, na minha campanha de presidente da República eu não aceitei receber dinheiro de banco. Simples assim. E os caras começaram a ficar apavorados. O que quer dizer isso? O que esse cara vai fazer? O que esse maluco vai fazer depois? O que esse cara quer dizer com isso? Não, quer dizer o seguinte, que eu vou realmente devolver ao país o que todo país sério do mundo faz, que é uma cultura de parcimônia, de poupança, de produção, de trabalho. 6 brasileiros, todo mundo vai achar isso um exagero. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 100 mil, nem 600. 6 brasileiros têm a fortuna igual à renda de 100 milhões de brasileiros. Qual é o país do planeta que tem qualquer coisa remotamente parecida com isso? Nem a Zâmbia, nem o Congo, nenhum dos países mais atrasados, do ponto de vista econômico, da África, sofre disso. E não é possível mais adiar o que nós temos que fazer no país. Política externa. O Lula, projeto Sul-Sul. Você tem uma concepção, qual é? Não, a minha concepção não é Sul-Sul. O Brasil é uma nação que tem que desenvolver uma relação absolutamente plural com o planeta Terra, em cima de alguns princípios básicos. Primeiro, solução pacífica dos conflitos. Segundo, não intervenção em assuntos domésticos. Terceiro, uma ordem multilateral que imponha o direito à força na ordem internacional. E por um planeta multipolar. Então, esses 2 últimos aqui nos fazem ter uma tensão permanente com as potências do Norte, do Atlântico Norte. Porém, eu não desejo trocar o imperialismo americano por imperialismo chinês. Nós precisamos celebrar com o BRICS, que é uma iniciativa muito importante, um status novo nas nossas relações. E esse status novo o Brasil deve pedir, deve tensionar essas relações por uma preferência comercial para a produção industrial brasileira, que nós vamos reiniciar, transferências tecnológicas sensíveis, nós estamos falando de tecnologia de foguete, tecnologia de satélite, tecnologia de propulsão nuclear,
química fina, nós precisamos ter uma transferência tecnológica e temos que reforçar o Banco do BRICS. Estive agora lá na China e conversei com eles. Fui no BRICS, no Banco do BRICS e conversei com todos lá, o comissário do partido e tudo. E disse para ele, o comissário ficou meio assustado assim, mas eu disse para ele, olha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiro, o BNDES, é maior do que o Banco Mundial. Não faz sentido que o Banco do BRICS não seja. Por quê? Porque nós precisamos de uma agência de financiamento multilateral rebelde ao Fundo Monetário Internacional para financiar experimentalismos institucionais no mundo. E isso faz com que a gente possa ter, vamos dizer, uma relação diferente. E aí você veja, por onde nós começamos? Começamos na América do Sul. Nós precisamos voltar a restaurar a confiança do Brasil, que àquela altura estará profundamente lesada. Estes canalhas, me perdoe a palavra, convidaram as Forças Armadas norte-americanas para fazer manobras militares na Amazônia, na fronteira com a Venezuela. O Barão do Rio Branco deve estar revirando no túmulo e o Duque de Caxias com muita vergonha daqueles que envergam seu uniforme hoje. Eu não sei quem foi que pediu ou que autorizou esse tipo de procedimento criminoso. Sabe o que isso faz? Retrocede a desconfiança dos nossos vizinhos no Brasil por 500 anos. Base de Alcântara. Pois é, estão querendo entregar para os americanos. Se fizer, eu vou tomar de volta. Isso tem clareza. Nem que me matem, eu vou dizer com clareza que vai acontecer. Aliás, o que você tomaria de volta contando esse pacote? Todos os campos de petróleo que forem alienados pelo golpista que está nos governando sem autorização você popular retomaria. E fora da lei de partilha, serão retomados, serão expropriados com a devida indenização. Reforma trabalhista, etc. Revogada. Você não acha que não é nada aproveitar? Não, é preciso convocar um debate sobre a nova ordem do trabalho. As novas relações, o trabalho doméstico, o trabalho de casa, o trabalho em casa, enfim, o trabalho remoto, o teletrabalho. Há uma série de novidades que, evidentemente, não estão ainda alcançadas pela legislação. Mas, em nenhuma circunstância, a reforma que nós precisamos é esta que introduziu insegurança jurídica e muito menos insegurança econômica, porque essa gente está querendo o seguinte, que um cidadão que tem a mesma jornada de trabalho, pelo mesmo trabalho, receba mais se for empregado, e o outro que faz a mesma jornada pelo mesmo trabalho receba metade se for terceirizado. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Como não existe professor da aula 49 anos, não existe policial correr atrás de bandido 49 anos. Então, a pretexto de que o país precisa se reformar, e nós não temos que ter medo disso, não é possível aceitar essa selvageria do defunto, do turbocapitalismo saído do século XIX, querendo vigir no Brasil no século XXI. Tem um outro problema falando de comunicação, que é a rendição, há décadas já, às igrejas, seja de que denominação for. Isso fortalece blocos conservadores do Congresso ou não é assim que você pensa? Não, não é assim que eu penso. Veja, eu vejo o comportamento de alguns deputados no Congresso, mas vejo também alguns deputados da mesma natureza que não são assim. Portanto, não é por ser evangélico... o poder de fogo. Não, o poder de fogo. Não, repare bem, eles não têm sequer 15% da Câmara. Então, não é relevante. A questão básica é o seguinte, há um fenômeno no Brasil que a esquerda precisa conhecer e ter humildade. O pensamento progressista brasileiro não está entendendo. Né? Quando o Estado brasileiro colapsou, a política colapsou, essas igrejas são o lugar onde as pessoas estão indo pagar por pertencimento. O clube. É o clube, mas não é mais do que o clube. Eles têm uma cultura de autoajuda, têm gratidão a Deus porque prosperaram nos últimos anos, enquanto a gente quis que eles acreditassem que foi o São Lula que fez. Mas tem um problema, que é a questão moral. Não, aí sim, isso é um problema do Brasil católico, não é dos neopentecostais. Não é? Eles têm a mesma agenda, não é? Que é uma agenda que a gente tem que respeitar, mas não podemos aceitar que em assuntos laicos a palavra seja feita em nome de Deus. Por quê? Porque, repare bem, não é possível a gente fazer de conta que a filha do pobre, que engravidou descuidada porque não teve os métodos contraceptivos, ou porque não teve educação, ou porque a mãe estava saindo de casa muito cedo para trabalhar, ela engravida descuidadamente, e ela, se tivesse um agasalho do Estado, um aconselhamento, ela poderia não ter a saída do aborto como uma saída trágica, não é? Que é uma tragédia o aborto. Mas a gente precisa trazer este assunto, não é, para a repercussão, porque hoje as meninas estão se matando em clínicas de aborto clandestinas, sem nenhuma condição de coisa. Há muito tempo, aliás, né? Morrem há muito tempo, mas hoje aos milhares. Né? Enquanto a rica faz na clínica boa. De onde vem
essa onda conservadora, que às vezes ela é mais midiática ou não, ela está se dando na realidade? Não, ela é mais midiática. Mais midiática porque, volto a dizer, a plutocracia, o baronato, quer trocar o lugar do debate. Mudar uma moral da corrupção pela moral moral. Isso. Quer mudar, sim, porque a corrupção é a turma deles que está fazendo. Então, tudo bem, se o PT fez alguma coisa, a aliança nossa lá atrás fez, e fez lamentavelmente, muito pior, primeira vez na história e segunda vez na história, que o presidente da República é processado por ladroeira, é o Michel Temer, campeão e vice. Não é? Quase toda a turma dele está presa. E os que não estão se homiziaram na impunidade do Supremo pelo tal fórum privilegiado. Né? O resto, está tudo preso. Né? Aqui na Bahia está o Gedel preso, né? Que é homem unha e carne. Você não teme que essa coisa... Recife teve uma sexta-feira, na quarta-feira invadiram a UERJ, que a qualquer momento apareça um cadáver? Vai aparecer. Até porque é preciso que a gente reaja. Com fascista não se conversa. Lamentavelmente. Com fascista não se conversa, eles são avessos, eles precisam olhar, criar categorias inferiores para explicar o nada que eles são. Então eles precisam, né, ajuizar que o gay é uma coisa menor, que a mulher é uma coisa menor, que o comunista é uma coisa menor. Isso é um imã de frustrados, recalcados. Completamente, mal amados em casa, maltratados, provavelmente até ser viciados na infância, uma série de coisas. Mas isso aí não tem conversa, é preciso reprimir. Você não acha que, independente da vontade dele, o Bolsonaro personifica? Parte do eleitorado do Bolsonaro, sem dúvida. Mas há uma outra parte que está procurando no Bolsonaro agressividade contra a violência vulgarizada, como se isso fosse a solução, e ele deixa as pessoas acreditarem que é. Parte está procurando honestidade, decência, né, porque um cara agressivo como ele parece não ter rabo de palha, não sei o que e tal, e também não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que ele, de fato, não esteve envolvido em corrupção que eu conheça. E parte procura autoridade, dentro desse caso de anarquia e tal. Mas eu estou dizendo que este eleitor aí tem que me achar já, porque autoridade experimentada, decência já experimentada, experiência, não precisa vir com micos, né, inexplicáveis. A gente começou falando de violência. Do ponto de vista objetivo, como é que você vê, ou não tem uma varinha de condão que resolva, mas qual é a base da questão a ser enfrentada de curto prazo, para que não se mate 60 mil por ano? É uma escola atraente. Quer dizer, mas embora não seja tão de curto prazo, nós estamos com essa vivência no Ceará. Toda a parte tradicional nós fizemos e não funcionou. Então, ampliamos muito o efetivo de polícia, melhoramos muito o salário, academia de polícia sofisticada, equipamento, viatura, armas de última geração, coletes de última geração mais leves, bota, aquele Segway, não sei o quê, tudo, até numa certa crítica foi feito. E nós conseguimos, e tecnologia, né, que não se deve explicitar bem o que é, mas nós resolvemos parte importante dos crimes mais elaborados, sequestro, roubo de carga, assalto a banco e tal. Mas homicídio e assalto explodiram, porque o sistema de justiça no Brasil, nestes casos, já funcionou. Repare, o cidadão foi preso pela polícia, foi acusado pelo Ministério Público, foi condenado pela Justiça e está segregado na convivência social num presídio até de segurança máxima. E dali de dentro comanda as facções criminosas no país inteiro. Outro dia deram uma ordem, queimaram 9 ônibus em Fortaleza. E isso aqui está nos obrigando a refletir, né, sobre que saídas nós temos para isso. Eu estou reunindo um grupo que se reúne ciclicamente no Rio de Janeiro para me dar subsídios para uma inovação. Você está correndo o Brasil, você deve estar vendo que eu vejo, por exemplo, que todas as grandes cidades do país, médias e até às vezes pequenas, tem um pedaço do território dominado pelo narcotráfico. Essa é uma questão seríssima. Um cérebro se liga a tudo isso, a gente está em estágio pré-mafioso. Como se enfrenta isso no curto prazo? É com inteligência. É com inteligência e o governo federal tem que botar a mão nesse assunto. E hoje o governo federal meio que lava as mãos, empurrando para os estados, porque não quer se mexer nisso. E quando se mexe de forma aparatosa, justo o oposto do que é eficaz. O que é o aparatoso? É você pegar o exército, um bocado de garoto treinado para matar o inimigo, para entrar numa comunidade de gente boa, trabalhadora, que está ali submetida ao terror e ao clientelismo do chefão do tráfico, enfim, da facção organizada, e fica ali no meio de uma... Correndo o risco de serem no meio de uma barbárie. Ali é clientelismo e terror. E as pessoas estabelecem uma relação para sobreviver ali e vão vivendo.
Daí a pouco o Estado, que não vai lá com polícia, que não vai lá com escola, que não vai lá com saúde, que não vai lá com oportunidade para educar os jovens numa escola que preste, vai lá com o aparato do Exército Nacional, o barulheira de helicóptero, jogar bala perdida, tanque e tal, para... O que é uma estupidez. O que resolve isso no mundo inteiro é inteligência. Inteligência nesse sentido técnico do termo, para que a população nos entenda. É você mapear, né, a cabeça do crime organizado e fazer cirurgicamente a apreensão, enfim, a prisão desses chefes do código. Fazer uma, fazer duas, fazer três, segregar. Presídios de segurança máxima têm que ser ampliados, excluir a comunicação de forma absolutamente severa, né, e isso só poderá ser feito se for pelo Poder Federal. Por quê? Porque, por regra, o policial local tem a sua família morando nas mesmas comunidades. Refém. E fica com medo, né, com razão. Lá no Ceará, os policiais, quando saem paisano, botam a carteira de identidade no sapato. Essa é uma outra questão. Né? PM, seu irmão, por exemplo, quando governador, teve que enfrentar, se não me engano, o Réveillon. Na minha opinião, enfrentou mal, porque esse tipo de coisa tem que ser mão de aço. Né? Eu teria botado para fora todos os amotinados. Ele teve que se render. No primeiro dia. Eu teria... Não, a turma lá entrou, negociação, direitos humanos, não sei o que e tal, e ele acabou produzindo um fascista lá que hoje é político. Né? Aqui na Bahia foi feito o correto, prender o vagabundo, que é o que tem que fazer. Legalização das drogas. Como é que você Esse vê? é um debate que nós precisamos não ter medo de fazer. E aqui, de novo, é um assunto mundano, absolutamente mundano, onde as religiões têm um papel muito relevante, não é? na educação, na pedagogia dos seus adeptos, mas não pode interditar o diálogo, nem que seja para chegarmos à conclusão de que não vale a pena. Eu próprio não estou seguro, porque a droga é um flagelo tão grave que aonde se liberou não funcionou e aonde se reprime não funcionou também. E como é que está indo no Uruguai? O Uruguai aumentou a criminalidade e aumentou o consumo também. É talvez o único caso. Em Portugal, tem uma solução alternativa em que se continua descriminalizando, quer dizer, se descriminaliza o uso. E eles acabaram estabelecendo de forma muito inteligente a questão a diferença entre tráfico e uso é a posse de o que os especialistas consideram que um dependente precisa para usar durante uma semana. Se ele for apanhado com quantidade de droga, qualquer que seja ela, né, isso é muito imaginoso lá, com o que os especialistas dizem, até 20 gramas, 30 gramas, sei lá de que tipo, né, esse daí é tratado como problema de saúde pública. E aí tem toda uma terapia de redução de danos, que é a política que nós implantamos no Ceará e que tem funcionado bastante bem. E esse é um tema que você vai enfrentar? Nós não temos como não enfrentar, porque se a gente quer trabalhar a segurança pública, se nós queremos trabalhar a segurança pública, daqueles 61 mil homicídios, basicamente você tem jovens, negros, pobres na periferia, ou caboclos, no caso de outros lugares do Nordeste, mas sempre jovens, pobres, negros. E aí a população que está com medo fica achando que a intensidade da pena é que resolve o problema. E não é. Olha o chocante, dos 61 mil homicídios acontecidos nos últimos 12 meses no Brasil, só 8% estão investigados. Não é que já acharam o culpado, só investigam os 8%. Portanto, é a atividade mais impune. É matar alguém no Brasil. E 41% dos presos ainda sem pena ou com pena vencida. Pois é, ou um terço deles garotos que foram flagrados com pequeníssimas quantidades de droga, que a polícia precisa produzir estatística de repressão, não tem um traficante relevante preso, ou tem muito poucos, e a meninada sendo presa para fazer estatística, chega lá para se proteger, se obriga a se filiar a uma dessas facções criminosas, senão a turma vai matá-lo, se é viciá-lo, o diabo, e os nossos presídios viraram escola de coisas. Está tudo errado e não é possível interditar esse debate por nenhuma ordem de argumento. Por nenhuma ordem de argumento. Na campanha, na televisão, na hora da campanha, você vai tratar dessa forma o assunto? Eu vou tratar, porque não tem... É evidente que eu não chego com a resposta pronta. Eu apenas vou me comprometer de chamar um grande fraterno debate no país sobre essas questões centrais. E vou botar a mão no assunto de segurança pública. Vou criar o Ministério da Segurança Pública. Já tem nome? Não, mas penso aqui em quem. Essa questão, ainda que nós estamos tratando de cotas, nós estamos na Bahia,
Como é que você vê a cota para a Isto questão foi racial? uma cópia de uma política afirmativa americana. No primeiro momento eu duvidei se isso fosse funcionar no Brasil, mas agora a consequência é absolutamente extraordinária. A quantidade de garotos que não teriam chance nenhuma, que estão se formando já, é a afirmação clara de que foi um gol de placa essa política para o Brasil. Meu medo é que isso acirrasse o conflito racial ao invés de desmontar o preconceito. Não aconteceu. Pelo contrário, é muito importante o resultado prático disso. Saúde. Qual é o seu pensamento a respeito? Se há um assunto onde o Brasil tem um conceito muito bom, que não precisa se alterar, é na saúde pública. Então, a concepção de um sistema único de saúde, hierarquizando com a atenção básica na conta dos municípios, a atenção secundária, terciária dos estados, etc., etc., e financiado centralmente, com padrões, etc., é um sistema que qualquer do povo tem direito a acessá-lo sem qualquer nível sem qualquer condicionalidade e em qualquer nível de complexidade, é muito importante. É um dos poucos conceitos. Agora, na prática, o SUS precisa ser aprimorado. Vamos lá. O dinheiro... Atenção básica. Dinheiro também, mas não é só o dinheiro. Veja lá. Atenção básica. Na cabeça do povo, a atenção básica é uma consulta com o remédio ou o exame especializado. E isso está colapsando. Então, na formação, por exemplo, de médicos, o município não tem força. E aí, resultado, para você conseguir reter um doutor no interior brasileiro, no interior da Bahia, é serviço pesado. Lá se vão 15, 20, 30 mil reais de salário. E tem gente que não aceita porque você... Exatamente. Então, caímos nessa de importar médicos de Cuba, que não pode ser uma solução estratégica para um país como o nosso, porque nós bypassamos o que tem que ser feito. Episódico. E o que é que tem que ser feito? O que tem que ser feito é o Estado Nacional Brasileiro tomar para si de volta a regulação da profissão. Por exemplo, no Brasil hoje nós temos menos anestesistas do que tínhamos há 10, 15 anos atrás. Porque nós abrimos mão, o Estado brasileiro cedeu, privatizou, e a Associação dos Anestesistas do Brasil criou praticamente uma prática de cooperativas. E eles então não aceitam mais se submeter a concurso público. E aí você mata o sistema, todo o sistema de emergência, todo o sistema de cirurgia do país não funciona sem anestesista. Porque era uma defesa deles contra os maus salários. Aí eles fazem o quê? Um procedimento é cobrado quase no valor do salário de um médico, cirurgião, que está ali do lado dele no mesmo procedimento. Então isso não tem como a União não resolver, embora sejam atribuições da prestação de serviço local. Mas você tem exames especializados. No Ceará nós criamos policlínicas. Então essas policlínicas foram prioritariamente para o interior, agora vai começar na capital. E essas policlínicas, o doutor faz a consulta e pede o exame imediatamente pelo computador online e o computador devolve a hora e o dia para o cidadão ir, tem transporte sanitário, e isso é feito em consórcio, grupos de município com o Estado catalisando, eles elegem o chefe do consórcio e o Estado paga metade e eles dividem a outra metade na proporção dos seus usuários. Está funcionando muito bem. E aí você tem essa questão da formação, é uma tarefa da União, mas o SUS... não precisa muita alteração conceitual, não. Mas dinheiro? Dinheiro tem que mudar. Agora, você tem distorções graves. Por exemplo, hoje, o judiciário brasileiro, de forma imprudente, por regra, autoriza remédios experimentais de altíssimo custo nos Estados Unidos, que não foram sequer homologados pela Anvisa, e aí o Estado importa a força de uma liminar, quando chega na fronteira, a Receita Federal apreende, e a gente tem que entrar com mandado de segurança para obter, por ordem judicial, a liberação do remédio. Só o Ceará já passou de 150 milhões por ano. Retiros. Isto é uma inversão absoluta de prioridade, porque nós precisamos reforçar a emergência, UTI, que é de onde o povo se assusta. Né? Onde o povo se assusta, o povo tem muito medo da saúde, mas é na porta de entrada do sistema de emergência do país. Porque, por regra, hospitais secundários, terciários, o SUS vai razoavelmente bem. Esses temas que interessam muito a população. Tem gente no governo falando em mudar planos de saúde para idosos, isso com o Brasil envelhecendo. Nós estamos sob um golpe de Estado, não é? Com todas as agendas canalhas. E infelizmente, para quem como eu sabe o que está acontecendo, não dá para dizer outra palavra. Eles vão isolar a palavra canalha que você usou. Não faz mal, não faz mal. Enfim, imagina como é que a gente chama um ministro que resolve
botar em debate o aumento do valor do plano de saúde para idosos. Quando o camarada, quando jovem, praticamente não usa, portanto ele é superavitário para o plano. Quando ele começa a ser deficitário, ou seja, a lógica do plano começa a devolver, aí eles vão cobrar mais de um camarada que está debilitado e, não esqueça, estão querendo constranger os proventos do aposentado. Então, assim, aumentar o valor e constranger a renda do cidadão, para conservar uma taxa de juros absolutamente inexplicável. Ainda continuando, meio ambiente, Brasil. Nós temos que entender que meio ambiente não é um assunto fragmentário. Tá no contexto. Ou seja, não é razoável que alguém seja encarregado da defesa do meio ambiente, e esse é do bem, ponha muitas aspas nisso, e o outro é encarregado de não deixar faltar energia para o povo, e esse é do mal. Então esse debate não pode mais subsistir. Posicionou na época das hidrelétricas do governo? Sim, a favor completamente. Por quê? Não pode faltar energia. E energia tem que ser a mais limpa e barata possível, porque não basta ser limpa. Tem que ser módica a tarifa para que o povão da favela possa também ligar sua TV, ligar seu ferro elétrico, ligar sua geladeira, não é? Acender a luz quando chega em casa de noite. Enfim, então qual é a matriz energética mais limpa e barata do planeta? É a matriz hidráulica. Inclusive é uso não consultivo, ou seja, não se consome água com isso. A água apenas movimenta as turbinas e se isso for verdade, nós caímos num silogismo, numa obviedade. Temos que ir para a hidrologia. E na hidrologia é onde tem o declive e aclive para ter carga. E aí você chega em Belo Monte, Santo Antônio, Giral, e hoje a tecnologia permite que você, por exemplo, Belo Monte, a cota máxima de Belo Monte é da chia natural do rio. Portanto, não inundou ninguém. Não inundou ninguém. Aí fica inventando que não tem o quê, que não teve audiência, que não sei o quê. Por quê? Estou bem, tá bom, não vamos fazer Belo Monte, não vamos fazer Santo Antônio, vamos fazer Giral. De onde é que vai vir energia? Vai vir de termoelétrica carvão, termoelétrica petróleo, que é muito mais poluente, muito mais cara, custa 4 vezes mais cara, como agora meter a bandeira vermelha na conta do nosso povo, porque estão acionando as termoelétricas a carvão e a petróleo. Então, assim, enquanto as pessoas falam, a gente faz, que é um pouco a diferença. As 3 primeiras torres eólicas que entraram no território brasileiro, eu que trouxe, quando era jovem governador, e botei as 3 monumentalmente lá no Porto do Mucuripe, até hoje estão lá. E hoje o Ceará tem autossuficiência em energia só de base eólica. Veja lá, agora só que tem o seguinte, chega os BR-OBRO que a gente chama, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, o vento está bombando. Aí chega janeiro, fevereiro, no ano normal, o vento para. Resultado, como é que faz? Então a turma fala muito, mas não sabe do que é. Questão regional. O Nordeste dentro do Brasil. Qualquer projeto nacional de desenvolvimento, e o meu, comovidamente pela minha história, compreende, tem que entender o Brasil profundo. E o Brasil profundo, para o bem, não é só para o mal também, né? Está nas regiões. Se você olhar, por exemplo, o Fundão do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde e suas proximidades, aquilo é a Califórnia. Aquilo ali não tem crise, não tem absolutamente nada. Não é? Mas se você olhar o fundão do semiárido nordestino, você tem aí uma miséria de massa e de falta de alternativa nas culturas tradicionais de plantar milho e feijão, espiando para o céu se São Pedro vai mandar chuva e passa 5 anos sem vir chuva regular. Evidentemente que o Brasil não pode ter um projeto que não compreenda essas diversidades regionais para o bem, porque isso também permite ao país experimentar alternativas de instituições e políticas e intervenções do Estado Nacional Brasileiro, pelas suas diversas expressões, que podem fazer um prêmio Nobel vir para o Brasil. Vamos lá, eu vou introduzir no país, isso aqui é em primeira mão, porque eu tenho medo de ser copiado, mas eu vou introduzir no Brasil uma lei de responsabilidade social. Basicamente, em bases mesorregionais, nós vamos identificar indicadores de saúde e de educação que, não atingidos em base regional, deflagram um processo de intervenção federal, estadual, naquela localidade para sanear e trazer, por exemplo, mortalidade infantil, evasão escolar para patamares que minimamente sejam toleráveis numa evolução do país. Isso muda radicalmente a nossa sorte. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui na TVE, que é a TV pública da Bahia. Muito obrigado, Bob. Obrigado a todos.